Alguma vez você já escutou algo que não deveria e essa conversa mudou sua vida para sempre? Ricardo Santos, um milionário de São Paulo, jamais imaginou que uma frase dita por sua empregada doméstica mudaria sua vida para sempre. Ele estava acostumado ao silêncio de sua cobertura vazia no Morumbi. Mas naquela noite, ao passar pela cozinha, escutou algo que o deixou paralisado. Preciso de um namorado para amanhã. Isabel, sua funcionária, falava ao telefone com a voz embargada, sem saber que alguém a escutava. Fique até o final para descobrir como um favor inesperado se transformou na história de amor mais bonita que jamais imaginaram. Ricardo caminhava pelos corredores de sua cobertura como um fantasma em seu próprio reino. Aos 45 anos, havia construído um império que muitos invejavam, mas cada noite regressava a uma casa onde o eco de seus passos era sua única companhia. As paredes enormes, os móveis importados, as obras de arte que decoravam cada canto, tudo parecia zombar dele com sua perfeição vazia. Havia conquistado tudo o que quis na vida, menos a única coisa que realmente importava: alguém com quem compartilhar. Os negócios lhe haviam dado dinheiro, poder, respeito em São Paulo, mas lhe roubaram algo que nem sabia que havia perdido até que foi tarde demais. Agora, o silêncio era sua rotina, seu castigo autoimposto, sua realidade inevitável. Comia sozinho, trabalhava sozinho, dormia sozinho. As reuniões sociais eram apenas obrigações, onde fingia sorrisos e conversas que esquecia antes de chegar em casa. Seus funcionários mantinham a distância profissional que ele mesmo havia estabelecido anos atrás, quando decidiu que muros emocionais eram mais seguros que decepções. Isabel era a única que levava 3 anos trabalhando com ele, discreta, eficiente, quase invisível em sua tentativa de não incomodá-lo. Era uma mulher de 35 anos, de origem simples do interior de Minas Gerais, que havia chegado a São Paulo em busca de uma vida melhor para ajudar sua família. Nesta noite de terça-feira, Ricardo descia as escadas pensando em revisar uns documentos em seu escritório, quando algo inesperado o parou no meio do caminho. A voz de Isabel chegava da cozinha, abafada e trêmula, diferente do tom profissional que sempre usava com ele. Ricardo ficou imóvel no corredor, sem intenção de espionar, mas incapaz de continuar caminhando. Escutou o som inconfundível de alguém contendo o choro enquanto falava ao telefone. Essa mistura de desespero e vergonha que só vem quando a vida nos encurrala sem saída. As palavras chegavam entrecortadas, carregadas de uma angústia que atravessava as paredes como um grito silencioso pedindo ajuda. Ricardo nunca havia escutado Isabel assim, vulnerável, humana, real. Durante 3 anos, ela havia sido simplesmente a mulher que mantinha sua casa em ordem, que preparava suas refeições, que limpava sem fazer ruído e desaparecia quando ele chegava. Mas agora essa voz embargada revelava que Isabel não era apenas uma funcionária eficiente, mas uma pessoa com problemas, com medos, com uma vida que ele nunca se havia incomodado em conhecer. A curiosidade o impulsionou a se aproximar um pouco mais, o suficiente para distinguir as palavras, mas sem ser visto. Sentia que estava invadindo algo privado, algo sagrado, mas seus pés não obedeciam à ordem de se afastar. O que escutou a seguir o atingiu como um soco no estômago vazio de quem esqueceu o que é sentir que precisa de algo mais que dinheiro. A voz de Isabel soou clara, desesperada e impossível de ignorar. Eu sei que parece loucura, Lúcia, mas eu preciso de um namorado para amanhã. Ricardo sentiu que o ar abandonava seus pulmões enquanto processava o que acabara de escutar. Um namorado para amanhã. A frase soava absurda, quase cômica, como tirada de alguma novela das 6 da tarde. Mas não havia nada de cômico no tom desesperado de Isabel, na forma como suas palavras tremiam ao sair de seus lábios. Ricardo se encostou na parede do corredor, escondido nas sombras, tentando entender que situação poderia levar alguém a pedir algo assim. Isabel continuava falando, agora com mais urgência, explicando para sua amiga cada detalhe de seu dilema, como quem confessa um pecado que já não consegue carregar sozinha. Ricardo escutava cada palavra,
com uma atenção que não prestava nem em suas reuniões de negócios mais importantes. Havia algo nessa vulnerabilidade crua que o mantinha pregado naquele corredor, incapaz de se afastar, incapaz de fingir que não havia escutado nada. Por primeira vez em anos, Ricardo estava presenciando algo genuíno, algo que não tinha preço nem estratégia, algo que o fazia se sentir estranhamente vivo. O silêncio de sua cobertura nunca lhe havia parecido tão ensurdecedor como naquele momento, quando a voz de outra pessoa revelava uma humanidade que ele havia esquecido que existia. Se perguntou quantas vezes Isabel teria tido problemas assim, quantas noites teria chorado em silêncio, enquanto ele permanecia trancado em seu escritório, revisando números sem alma. A culpa começou a subir por sua garganta como uma trepadeira de espinhos. Isabel seguia falando com sua amiga, e cada palavra era como uma janela aberta para um mundo que Ricardo havia ignorado completamente. Explicava que o casamento de sua irmã mais nova seria no dia seguinte. Um evento familiar que levavam planejando há meses e ao qual toda a família compareceria. O problema não era o casamento em si, mas a condição que sua família lhe havia imposto para poder comparecer. Não era maldade, insistia Isabel entre soluços, era só tradição. Sua família era daquelas que ainda acreditavam nessas coisas, em que uma mulher de 35 anos sem companheiro era motivo de preocupação, de comentários sussurrados, de olhares de pena. Ricardo cerrou os punhos ao escutar isso, sentindo uma raiva inesperada contra pessoas que nem conhecia, mas que causavam tanto sofrimento a alguém que trabalhava para ele. Isabel continuou explicando que sua mãe estava doente, que os médicos não lhe davam muito tempo, que este casamento poderia ser a última reunião familiar completa que teriam. E a única coisa que sua mãe queria, a única coisa que lhe havia pedido com aquela voz fraca, de quem já não pode pedir muitas coisas mais, era ver Isabel feliz acompanhada de alguém que a cuidasse. A ironia era cruel. Isabel tinha que fingir felicidade para dar paz à sua mãe doente. Tinha que mentir sobre ter amor para demonstrar amor verdadeiro. Ricardo sentiu algo estranho se mexer em seu peito, algo que não sentia há tanto tempo que quase havia esquecido seu nome. Empatia. A conversa telefônica continuava, mas agora Isabel falava mais baixo, como se a vergonha pesasse mais que o desespero. Contava para sua amiga Lúcia que havia considerado todas as opções, que havia pensado em cancelar, em inventar uma desculpa, em simplesmente não aparecer e deixar que sua irmã tivesse seu dia perfeito sem complicações. Mas não podia fazer isso, explicava com voz embargada, porque sua mãe lhe havia suplicado que fosse, porque queria vê-la ali sorrindo, porque talvez essa seria a última vez que poderiam estar todos juntos como família. Isabel admitiu que havia tentado pedir o favor a 2 conhecidos, mas ambos se haviam negado, dizendo que era muito estranho, muito desconfortável, muito complicado. Ricardo escutava cada detalhe, sentindo como algo dentro dele começava a se mover, a despertar depois de um letargo de anos. Havia passado tanto tempo funcionando como uma máquina, tomando decisões baseadas só em números e estratégias, que havia esquecido o que era ser movido por algo mais humano, mais visceral. Isabel terminou a ligação prometendo que encontraria uma solução, embora sua voz soasse derrotada, como quem promete algo impossível só para terminar uma conversa dolorosa. Ricardo escutou o som do telefone sendo desligado, seguido de um soluço abafado que Isabel tentava conter. Ele permaneceu naquele corredor escuro, processando tudo o que acabara de escutar, sentindo o peso de uma decisão que ainda não sabia que ia tomar. Mas algo havia mudado nesses minutos de escuta involuntária, algo que faria com que essa noite fosse diferente de todas as outras noites vazias de sua vida. Ricardo não conseguia se mover daquele corredor, como se seus sapatos italianos de R$ 2.000 estivessem pregados no piso de mármore importado. Escutou os passos de Isabel se movendo pela cozinha, o som da água correndo, provavelmente lavando o rosto para apagar as lágrimas antes de terminar suas tarefas. Ele sabia que devia se afastar, voltar ao seu escritório, fingir que não havia escutado nada e deixar que Isabel resolvesse seus problemas
como todos os adultos responsáveis faziam. Mas algo o mantinha ali, uma força invisível que não conseguia nomear, mas que sentia pressionando contra seu peito. Durante 3 anos, Isabel havia sido parte da decoração de sua vida, tão presente quanto os móveis, mas igualmente impessoal. Nunca lhe havia perguntado sobre sua família, seus sonhos, seus medos. Nunca havia visto além da funcionária eficiente que mantinha seu mundo funcionando sem complicações. E agora, em questão de minutos, essa mulher invisível se havia tornado dolorosamente real, com problemas complexos e emoções que ele havia esquecido que existiam. Ricardo passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, bagunçando-o pela primeira vez no dia, sentindo uma urgência estranha de fazer algo, qualquer coisa, para que esse som de choro abafado deixasse de ecoar em sua cabeça. Não era compaixão vazia nem caridade arrogante. Era algo mais profundo, mais egoísta até, o reconhecimento de uma dor que ele mesmo conhecia bem demais. Isabel saiu da cozinha secando as mãos no avental, com os olhos ainda vermelhos, mas tentando recuperar a compostura profissional que sempre mantinha. Não esperava encontrar ninguém no corredor àquela hora, muito menos Ricardo parado ali, como uma estátua contemplando o nada. Seus olhares se encontraram, e o tempo pareceu parar naquele corredor iluminado apenas pelas luzes suaves da noite. Isabel abriu os olhos com horror ao se dar conta de que ele havia estado ali perto o suficiente para ter escutado sua conversa privada, seu momento de vulnerabilidade vergonhosa. A cor abandonou seu rosto moreno, deixando-a pálida como se a terra fosse se abrir sob seus pés. Ricardo viu o pânico em seus olhos, aquele medo de quem acabou de expor demais na frente da pessoa errada, de quem sabe que cruzou uma linha invisível que separa o profissional do pessoal. Isabel deu um passo para trás, suas mãos tremendo enquanto buscava palavras que pudessem explicar o inexplicável, que pudessem desfazer o que já estava feito. Ricardo levantou uma mão em um gesto tranquilizador, consciente de que qualquer palavra sua naquele momento podia fazer Isabel fugir ou se quebrar completamente. Tinha que manejar isso com cuidado, com uma delicadeza que não estava acostumado a usar em suas interações diárias. O ar entre eles estava carregado de desconforto, de palavras não ditas, de segredos expostos sem permissão. Senhor Ricardo, eu sinto muito. Não devia... Isabel começou a se desculpar com voz entrecortada, suas palavras tropeçando umas nas outras em sua pressa por se explicar. Mas Ricardo negou com a cabeça, detendo-a antes que pudesse terminar de construir um muro de desculpas desnecessárias. Ele se deu conta naquele momento de que tinha 2 opções. Podia fazer o que sempre fazia, manter a distância profissional, fingir que não havia escutado nada e deixar que cada um resolvesse seus problemas em privado. Ou podia fazer algo diferente, algo que o assustava precisamente porque não tinha manual de instruções nem estratégia de saída. Isabel o olhava com olhos suplicantes, não pedindo ajuda, mas implorando que ele simplesmente esquecesse o que havia escutado e lhe permitisse conservar sua dignidade e seu emprego. Ricardo notou as pequenas rugas ao redor de seus olhos, sinais de noites sem dormir e preocupações constantes que ele nunca havia visto porque nunca havia olhado realmente. Viu as mãos rachadas de tanto trabalhar, as unhas curtas e sem esmalte de quem não tem tempo para vaidades, a postura curvada de quem carrega pesos invisíveis todos os dias. Isabel não era apenas uma funcionária, era uma mulher completa, com uma vida cheia de responsabilidades e dores que ele havia ignorado completamente. E agora, essa realidade estava na sua frente, impossível de ignorar, exigindo algum tipo de resposta. Você não precisa se desculpar, Isabel. Eu é que escutei sem querer, disse Ricardo com uma voz mais suave que o habitual, tão diferente do tom autoritário que usava em seus escritórios. Isabel piscou confusa, sem saber como interpretar essa gentileza inesperada de um homem que sempre havia sido correto, mas distante. Ricardo se deu conta de que precisava dar-lhe espaço para se explicar, para que ela pudesse decidir quanto compartilhar sem se sentir obrigada ou julgada. Se encostou na parede,
adotando uma postura menos intimidante, menos de chefe e mais de igual, embora ambos soubessem que a dinâmica de poder entre eles nunca seria completamente simétrica. Isabel respirou fundo, limpando uma lágrima rebelde que insistia em rolar por sua bochecha, apesar de todos seus esforços por manter a compostura. Olhou para o chão, incapaz de sustentar seu olhar enquanto falava, como se confessar sua situação fosse admitir uma fraqueza imperdoável. E então, com voz trêmula, mas decidida, começou a explicar o que Ricardo já havia escutado, mas que precisava ouvir diretamente dela. Contou sobre o casamento de sua irmã Sofia, a menor de 4 irmãs, a única que havia tido sorte no amor, segundo os padrões tradicionais de sua família. Explicou que seus pais eram gente do interior de Minas Gerais, daquelas famílias onde os costumes antigos ainda ditavam as regras não escritas da convivência, e onde uma mulher de 35 anos sem marido era vista como um fracasso silencioso que todos notavam, mas ninguém mencionava diretamente. Isabel continuou sua explicação agora com mais fluidez, como se as palavras levassem tanto tempo presas em sua garganta que saíam sem controle uma vez que encontravam a saída. Contou que suas 3 irmãs estavam casadas, com filhos, com vidas que sua mãe considerava completas e abençoadas. Mas ela, Isabel, havia tomado decisões diferentes. Havia vindo para São Paulo buscar trabalho quando seu pai adoeceu, enviando dinheiro para casa todo mês para ajudar com os gastos médicos e as necessidades de seus sobrinhos. Havia sacrificado sua própria vida pessoal pelo bem-estar de sua família, trabalhando longas jornadas, economizando cada real que podia, renunciando a saídas, a namorados, à possibilidade de construir sua própria família. E agora, quando sua irmã menor estava para se casar, quando sua mãe doente queria ver reunida toda a família uma última vez, Isabel não podia simplesmente aparecer sozinha e enfrentar os olhares de pena, os comentários disfarçados de preocupação, as perguntas desconfortáveis sobre por que continuava solteira. Não era vaidade, esclareceu com voz firme. Era sobrevivência emocional. Era proteger sua mãe da preocupação adicional de pensar que sua filha mais velha estava sozinha e desprotegida numa cidade grande e perigosa. Ricardo escutava cada palavra sentindo como se desmoronava a imagem simplista que tinha da vida de sua funcionária. Isabel não era só uma mulher que limpava sua casa e cozinhava suas refeições. Era uma filha que enviava dinheiro para sua família a cada quinzena. Uma irmã que queria ver sua irmã menor feliz sem arruinar o dia com sua solidão. Uma mulher que carregava o peso de expectativas impossíveis sobre seus ombros cansados. E Ricardo, pela primeira vez em anos, se perguntou quantas vezes havia caminhado ao lado da dor alheia, sem sequer notá-la, trancado em sua própria bolha de privilégios e solidões autoimpostas. Isabel terminou de falar e o silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter forma física, ocupando o espaço entre ela e Ricardo como um muro transparente, mas intransponível. Ela esperava algum tipo de reação, talvez um sermão sobre manter os problemas pessoais fora do trabalho, ou pior ainda, aquela compaixão falsa que gente rica costuma oferecer como quem atira moedas para um mendigo. Mas Ricardo permanecia calado, com uma expressão no rosto que Isabel não conseguia decifrar, algo entre a surpresa e a reflexão profunda. Seus olhos, normalmente frios e calculistas quando manejava negócios, agora mostravam algo diferente, uma calidez inesperada que a desconcertava mais que qualquer bronca. Isabel se abraçou, sentindo o frio da noite se infiltrar pelas janelas e se misturar com o frio de sua própria vulnerabilidade exposta. Nunca havia compartilhado tanto de sua vida pessoal com ninguém naquela casa, e agora se arrependia de cada palavra dita, de cada detalhe revelado. Desejava poder voltar no tempo, retornar àquele momento antes do telefone tocar, antes de seu desespero fazê-la baixar a guarda na frente do homem que pagava seu salário. Mas o tempo não volta, e as palavras uma vez ditas não podem ser engolidas de volta. Agora só restava esperar a consequência de sua imprudência, se preparar para o que viesse, fosse pena, indiferença ou demissão.
Ricardo finalmente se moveu, se endireitando contra a parede e dando um passo em direção a ela. Não ameaçador, mas quase cuidadoso, como quem se aproxima de um animal ferido sem querer assustá-lo mais. "Sua mãe está muito doente?" perguntou Ricardo com uma suavidade que Isabel nunca lhe havia escutado. Uma voz despojada de toda a autoridade e cheia apenas de curiosidade genuína. A pergunta a pegou desprevenida, não porque fosse inapropriada, mas porque era apropriada demais, humana demais. Real demais para vir de um homem que sempre mantinha conversas superficiais sobre o tempo ou a comida. Isabel assentiu, sentindo como as lágrimas ameaçavam voltar aos seus olhos, apesar de todos seus esforços para mantê-las contidas. Explicou que sua mãe tinha problemas do coração, que os médicos de sua cidade não lhe davam mais de 6 meses, que cada dia podia ser o último, e por isso cada momento familiar se tornava precioso e irrepetível. Ricardo escutava com uma atenção tão intensa que Isabel podia sentir o peso de seu olhar, não julgando, mas absorvendo cada detalhe como se realmente lhe importasse. E talvez, pensou ela com surpresa, talvez sim lhe importasse. Havia algo na forma como ele inclinava a cabeça, em como suas mãos permaneciam quietas nos bolsos, em lugar de revisar seu relógio ou seu telefone, que sugeria uma presença completa que Isabel não havia experimentado com ninguém há muito tempo. Era como se, pela primeira vez em 3 anos, Ricardo realmente a estivesse vendo, não como a funcionária que dobrava suas roupas ou preparava seu café, mas como uma pessoa com histórias complexas e dores profundas. "E sua família não aceita que você vá sozinha ao casamento?" disse Ricardo, não como pergunta, mas como afirmação, processando em voz alta a situação que Isabel havia descrito. Ela negou com a cabeça, sentindo-se ridícula ao admiti-lo, mas também aliviada de poder falar honestamente sobre algo que a vinha corroendo há semanas. Explicou que seu pai era um homem de costumes arraigados, daqueles que acreditam que uma mulher sem homem é como uma árvore sem raízes, vulnerável a qualquer tempestade. Não era maldade de sua parte, esclareceu Isabel rapidamente. Era simplesmente a forma como foi criado, a única realidade que conhecia. Sua mãe compartilhava essas crenças, embora com mais suavidade, mais preocupação maternal que julgamento moral. Ambos haviam deixado claro que Isabel era bem-vinda ao casamento só se trouxesse acompanhante. Não por castigá-la, mas porque genuinamente acreditavam que aparecer sozinha na frente de toda a família estendida seria humilhante para ela e preocupante para eles. Era uma armadilha sem saída. Ir sozinha significava admitir sua solidão na frente de todos. Não ir significava perder o último evento familiar com sua mãe viva. Isabel havia tentado explicar que estava bem sozinha, que não precisava de um homem para ser feliz, mas suas palavras caíam em ouvidos que não podiam ou não queriam entender uma realidade diferente da que conheciam. Assim havia tomado a decisão desesperada de buscar um namorado falso, alguém que pudesse fingir por um dia, só o tempo suficiente para dar paz à sua mãe e alegria à sua irmã. Mas agora, parada na frente de Ricardo confessando tudo isso, a ideia lhe parecia mais absurda que nunca, um plano ridículo de alguém que havia perdido toda a perspectiva. Ricardo permaneceu em silêncio durante vários segundos, que se sentiram como horas, seu rosto mostrando uma concentração profunda, como se estivesse resolvendo um problema matemático complexo em sua cabeça. Isabel aproveitou esse silêncio para recuperar algo de compostura, limpando discretamente os olhos e alisando seu avental com mãos trêmulas. Estava pronta para que Ricardo lhe dissesse que era problema dela e que resolvesse sem envolver a casa, ou pior, que buscasse outro emprego se seus dramas pessoais iam interferir com seu trabalho. Se preparou mentalmente para qualquer uma dessas respostas, construindo muralhas emocionais para se proteger da rejeição que certamente viria. Mas Ricardo não disse nada disso. Em vez disso, a olhou com uma expressão que Isabel não soube interpretar, algo entre admiração e tristeza, como se estivesse vendo algo nela que nunca havia notado antes. Ele passou a mão pela mandíbula,
um gesto de nervosismo que Isabel reconhecia de tê-lo visto quando tinha reuniões difíceis por telefone. Finalmente, Ricardo falou, mas não disse o que ela esperava. "Entendo porque é importante para você", murmurou com voz rouca, quase para si mesmo. Ninguém deveria ter que escolher entre sua dignidade e sua família. Isabel o olhou surpresa, sem saber o que responder a essa empatia inesperada. Havia esperado muitas reações, mas não compreensão genuína, não essa validação de seus sentimentos que fazia sua garganta se fechar com emoção contida. "Deveria deixá-la descansar, Sr. Ricardo. Já é tarde e amanhã tenho que sair cedo", disse Isabel, tentando pôr fim àquela conversa que estava se tornando íntima demais, perigosa demais para seu coração já vulnerável. Deu um passo para trás, buscando a saída, precisando colocar distância entre ela e esse homem que, de repente, parecia ver através de todas suas defesas. Ricardo assentiu, mas não se moveu, como se houvesse algo mais que quisesse dizer, mas não encontrasse as palavras adequadas. Isabel aproveitou esse momento de vacilação para dar meia volta, caminhando rapidamente em direção às escadas que levavam ao seu pequeno quarto na parte de trás da casa. Sentia os olhos de Ricardo seguindo-a, mas não voltou. Não podia se arriscar a ver que expressão levava no rosto, porque algo em seu interior lhe dizia que se o olhasse outra vez, se quebraria completamente. Subiu as escadas com passos apressados, contendo o impulso de correr, mantendo um último vestígio de dignidade profissional. Só quando fechou a porta de seu quarto, se permitiu respirar de novo, se deixando cair na cama pequena, enquanto as lágrimas finalmente fluíam sem restrição. Se sentia exposta, vulnerável, mas também estranhamente aliviada de ter compartilhado essa carga com alguém, mesmo que esse alguém fosse seu chefe milionário, que provavelmente já a havia esquecido e estava revisando seus e-mails. Isabel não tinha como saber que naquele mesmo momento, Ricardo continuava parado no corredor, olhando para onde ela havia desaparecido com uma expressão pensativa que não abandonaria seu rosto durante toda a noite. E muito menos podia imaginar que as palavras que havia dito nessa noite estavam plantando algo no coração de um homem que acreditava ter esquecido como sentir. Ricardo subiu a seu quarto com passos lentos, cada degrau pesando mais que o anterior, como se carregasse um peso invisível que havia recolhido naquele corredor. Entrou em seu quarto enorme com sua cama king size, que sempre parecia grande demais para uma só pessoa, e se deixou cair na poltrona junto à janela, sem sequer tirar os sapatos. A cidade de São Paulo brilhava lá fora com suas luzes noturnas, indiferente aos pequenos dramas que se desenvolviam nas casas de seus habitantes. Ricardo olhava essas luzes sem vê-las realmente, sua mente presa na conversa que acabara de ter, nas palavras de Isabel ecoando uma e outra vez em sua cabeça. "Preciso de um namorado para amanhã." A frase havia soado desesperada e ridícula ao mesmo tempo, mas agora, conhecendo o contexto completo, ganhava um sentido doloroso que o inquietava profundamente. Isabel não estava sendo superficial ou caprichosa. Estava presa entre dois impossíveis, entre decepcionar sua família ou trair sua própria dignidade. E Ricardo, por alguma razão que não terminava de entender, não conseguia parar de pensar nisso. Tirou o relógio de ouro maciço, um presente que havia dado a si mesmo quando fechou seu primeiro grande negócio, e o deixou sobre a mesa sem olhá-lo. Naquela noite, o peso do metal em seu pulso se sentia como uma corrente, lembrando-o de tudo o que tinha e tudo o que lhe faltava. As horas passaram com uma lentidão cruel enquanto Ricardo permanecia acordado na escuridão de seu quarto, sua mente percorrendo caminhos que normalmente evitava transitar. Lembrou da última vez que havia comparecido a um evento importante, o casamento do filho de um sócio de negócios, 6 meses atrás. Havia chegado sozinho como sempre, e havia passado a noite inteira sorrindo educadamente, enquanto esquivava perguntas desconfortáveis sobre sua vida pessoal. As senhoras mais velhas lhe perguntavam quando assentaria a cabeça. Os homens casados brincavam sobre sua liberdade invejável, e ele fingia que não se incomodava, que havia escolhido essa vida, que estava perfeitamente satisfeito com sua solidão. Mas a verdade
Essa verdade que só se atreve a sair nas noites sem sono era muito diferente. Ricardo estava cansado de chegar sozinho a todos os lugares, de ser sempre o homem bem-sucedido, mas solitário, de fingir que o sucesso material compensava o vazio emocional. Havia construído um império, mas vivia nele como um prisioneiro, rodeado de luxos que não lhe davam calor, de sucessos que não podia compartilhar com ninguém que realmente lhe importasse. E agora, escutando a história de Isabel, se dava conta de que não era o único preso nesse tipo de solidão. Ela também estava sozinha, também fingia, também carregava o peso de expectativas que não podia cumprir sem se trair. A diferença era que Isabel ao menos tinha uma família que se preocupava com ela, embora fosse de forma equivocada, enquanto que ele nem sequer tinha isso. Ricardo se levantou da poltrona perto das 3 da madrugada, incapaz de ficar quieto com todos esses pensamentos, dando voltas em sua cabeça, como pássaros presos buscando uma saída. Caminhou até seu escritório privado, esse santuário de trabalho, onde normalmente encontrava consolo em números e estratégias que tinham sentido lógico. Mas naquela noite, nem sequer os relatórios financeiros conseguiam capturar sua atenção. Sua mente continuava voltando a Isabel, a sua voz embargada, a forma como havia tentado manter a dignidade, mesmo enquanto confessava sua situação desesperada. Havia algo nessa combinação de fortaleza e vulnerabilidade que o comovia de uma forma que não experimentava há anos. Ricardo pensou em todas as vezes que Isabel havia trabalhado em sua casa durante os últimos 3 anos. Sempre eficiente, sempre discreta, sempre invisível. Nunca lhe havia perguntado como estava sua família, se precisava de algo, se estava contente com seu trabalho. Simplesmente havia assumido que enquanto ela fizesse bem seu trabalho, nada mais importava, e agora se dava conta de quão egoísta e cego havia sido, quão fechado em sua própria bolha de privilégio. Isabel havia estado enviando dinheiro para sua família a cada quinzena, sacrificando sua própria vida pelo bem-estar de outros, trabalhando longas horas para pagar tratamentos médicos de sua mãe, agora enferma. Enquanto isso, ele se lamentava mentalmente de sua solidão autoimposta, sem fazer nada para mudá-la. A vergonha começou a se apoderar dele como um manto pesado que não conseguia tirar. A imagem de Isabel implorando a alguém por telefone que fosse seu namorado falso por um dia não abandonava sua mente, perseguindo-o pelos corredores de sua casa vazia, enquanto o amanhecer começava a pintar o céu de cores suaves. Ricardo se encontrou na cozinha preparando um café que não precisava, suas mãos se movendo automaticamente enquanto seu cérebro processava uma ideia que havia começado a se formar em algum momento daquela noite sem sono. Era uma ideia absurda, imprudente, completamente fora de caráter para alguém como ele, que sempre calculava cada movimento com precisão matemática. Mas quanto mais a considerava, mais sentido fazia num nível que não era racional, mas profundamente humano. Isabel precisava de um acompanhante por um dia, alguém que pudesse fingir ser seu namorado o tempo suficiente para satisfazer sua família e dar paz à sua mãe doente. E ele, Ricardo, um homem de 45 anos, que havia esquecido o que significava fazer algo desinteressado por outra pessoa, poderia ser esse alguém. Não tinha planos para esse dia. Nunca tinha planos reais além do trabalho. Poderia se vestir bem, dirigir até onde fosse esse casamento, fingir ser o namorado atencioso de Isabel por umas horas e voltar à sua vida normal, sem complicações. Em teoria, soava simples, um favor entre conhecidos, nada extraordinário. Mas Ricardo sabia que não era tão simples, que havia algo mais profundo motivando-o, algo relacionado com sua própria solidão e sua necessidade de se sentir útil, de importar a alguém, mesmo que fosse só por um dia fingido. O sol começava a se filtrar pelas janelas quando Ricardo escutou os passos de Isabel descendo as escadas, provavelmente para preparar o café da manhã antes de ir para onde fosse que tinha que ir nesse dia. Ele olhou seu reflexo na janela da cozinha, vendo um homem de meia-idade com olheiras profundas e cabelo despenteado, muito diferente do empresário impecável que todos conheciam. Se perguntou se estava prestes a cometer o erro maior de sua vida
ou se finalmente estava fazendo algo correto depois de anos de viver no piloto automático. Isabel apareceu na porta da cozinha e parou de súbito ao vê-lo ali, surpresa de encontrá-lo acordado àquela hora tão cedo. Seus olhos ainda estavam inchados de ter chorado, e Ricardo notou as sombras escuras sob eles que revelavam que ela tampouco havia dormido muito. Se olharam em silêncio por um momento carregado de desconforto e coisas não ditas. Ambos lembrando da conversa da noite anterior, ambos inseguros sobre como proceder. Isabel foi a primeira a falar, murmurando um bom dia formal enquanto se dirigia à cafeteira, evitando seu olhar. Ricardo sabia que tinha que dizer algo agora, antes que perdesse a coragem. Antes que a luz do dia dissolvesse essa clareza estranha que havia encontrado na escuridão da noite sem sono. Abriu a boca, fechou, sentindo as palavras presas em sua garganta como pedras que não queriam sair. Isabel continuava de costas para ele, preparando café com mãos trêmulas, provavelmente desejando que ele simplesmente fosse embora e fingisse que a noite anterior nunca aconteceu. Mas Ricardo não podia ir embora. Não ainda, não sem dizer o que havia decidido em algum momento entre a meia-noite e o amanhecer. Respirou fundo, sentindo que estava prestes a pular de um penhasco sem saber o que havia embaixo. E finalmente encontrou sua voz. Isabel, disse Ricardo com voz firme, mas suave, fazendo com que ela parasse no meio do movimento com a xícara de café a meio caminho dos lábios. Ela se virou lentamente, com os olhos cheios de apreensão, claramente esperando que ele lhe dissesse algo sobre manter seus problemas pessoais fora de casa, ou talvez que precisavam conversar sobre seu comportamento profissional. Ricardo viu o medo em seu olhar e sentiu uma pontada de culpa ao se dar conta de que ela o via como uma figura de autoridade distante em lugar de como um ser humano capaz de empatia. Isso tinha que mudar, mesmo que fosse só por esta vez, mesmo que fosse só por um dia. Caminhou até a mesa da cozinha e se sentou, um gesto inusual para alguém que normalmente tomava café da manhã em seu escritório revisando e-mails. Fez um sinal para Isabel se sentar também, mas ela negou com a cabeça suavemente, nervosa demais para aceitar essa intimidade inesperada. Ricardo entendeu e não insistiu, respeitando os limites que ela precisava manter para se sentir segura. Olhou seu café esfriando sobre a mesa, buscando as palavras corretas para expressar algo que ele mesmo não terminava de entender completamente. Havia passado toda a noite pensando nisso, construindo argumentos lógicos e razoáveis, mas agora que tinha que dizer em voz alta, tudo soava absurdo, mesmo em sua própria mente. No entanto, algo nele sabia que se não dissesse agora, se arrependeria pelo resto da vida. Ontem à noite não consegui dormir, começou Ricardo olhando-a diretamente nos olhos, com uma honestidade que raramente mostrava a alguém. Isabel piscou confusa, sem entender para onde ia essa conversa, mas educada demais para interrompê-lo. Ele continuou, escolhendo cada palavra com cuidado, consciente de que estava prestes a cruzar uma linha que nunca antes havia cruzado com nenhum funcionário. Fiquei pensando no que você me contou, em sua situação com o casamento de sua irmã. Isabel se tensou visivelmente, seus dedos se branqueando enquanto apertava a xícara de café com mais força que a necessária. Provavelmente estava se amaldiçoando mentalmente pelo momento em que havia baixado a guarda na frente dele, se preparando para escutar conselhos não solicitados ou pior, pena condescendente. Mas Ricardo não ia dar-lhe nenhuma dessas coisas. Em vez disso, respirou fundo e disse algo que nem ele mesmo havia planejado dizer com tanta direieza. Entendo o que é ir sozinho a eventos importantes e fingir que não se importa. Tenho feito isso durante anos. A confissão caiu entre eles como uma pedra em água quieta, criando ondas de surpresa na expressão de Isabel. Ela o olhou com olhos novos, como se de repente estivesse vendo uma pessoa diferente, por trás do terno caro e do título de milionário. Ricardo aproveitou esse momento de conexão para continuar antes que perdesse a coragem que havia reunido durante toda aquela longa noite sem sono. Pensei muito no que você disse sobre precisar de um namorado para amanhã, continuou Ricardo,
notando como Isabel corava intensamente ao escutar suas próprias palavras repetidas na voz dele. A vergonha era evidente em cada linha de seu rosto, mas Ricardo não parou. Precisava terminar isso antes que seu cérebro racional o convencesse de que era uma loucura. E me dei conta de algo. Você não precisa implorar a estranhos nem se sentir mal por pedir ajuda. Isabel abriu a boca para protestar, provavelmente para dizer que ela nunca havia pedido sua ajuda especificamente, que aquela conversa telefônica havia sido privada e ele não deveria ter escutado. Mas Ricardo levantou uma mão suavemente, pedindo-lhe que o deixasse terminar, que escutasse até o final antes de julgar o que estava prestes a propor. Ela fechou a boca e assentiu quase imperceptivelmente, seu corpo inteiro tenso, como se estivesse se preparando para receber um golpe. Ricardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, adotando uma postura o mais acessível e não ameaçadora possível. Suas próximas palavras saíram mais facilmente do que esperava, como se tivessem estado esperando para serem ditas há horas. Se você ainda precisa de alguém que vá com você ao casamento, se ainda precisa desse namorado por um dia, fez uma pausa, consciente de que as próximas palavras mudariam algo entre eles de forma irreversível. Eu posso ser essa pessoa. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que Ricardo pôde escutar o relógio da cozinha marcando os segundos, cada tic-tac ecoando como um martelo batendo no metal. Isabel ficou completamente imóvel, sua expressão congelada numa mistura de choque e confusão absoluta, como se as palavras de Ricardo tivessem sido ditas num idioma estrangeiro, que seu cérebro se negava a traduzir. A xícara de café tremeu em suas mãos, e Ricardo temeu por um momento que ela fosse deixá-la cair, mas ela a depositou sobre a mesa com movimentos mecânicos, sem tirar o olhar dele. Sua boca se abriu e fechou várias vezes sem emitir som, como um peixe fora d'água buscando ar. Ricardo esperou pacientemente, dando-lhe tempo para processar o que acabara de escutar, consciente de que sua proposta devia soar completamente absurda e inesperada. Finalmente, Isabel encontrou sua voz, embora saísse embargada e cheia de incredulidade. "O senhor o quê?" sussurrou, como se não confiasse em seus próprios ouvidos, como se precisasse de confirmação de que havia escutado corretamente. Ricardo repetiu sua oferta, desta vez com mais firmeza, mais convicção, deixando claro que não era uma brincadeira cruel nem um mal-entendido. "Posso ir com você ao casamento de sua irmã. Posso fingir ser seu namorado por um dia, só um dia, nada mais." Isabel negou com a cabeça lentamente, sua expressão se transformando do choque à suspeita, seus anos de experiência ensinando-lhe que quando algo soava bom demais para ser verdade, usualmente era. "Não entendo", disse Isabel com voz trêmula, recuando um passo como se colocar distância física pudesse ajudá-la a pensar com mais clareza. "Por que faria isso? Não faz sentido, Sr. Ricardo. O senhor não me conhece realmente. Eu sou apenas sua funcionária." As palavras saíram rápidas, defensivas, construindo muros onde Ricardo estava tentando tender pontes. Ele entendia sua reação, entendia a desconfiança, porque ele mesmo teria reagido igual 24 horas atrás. Mas algo havia mudado nele durante aquela noite sem dormir, algo que não podia explicar com lógica, mas que sentia com clareza cristalina. Se levantou da cadeira mantendo as mãos visíveis, sem fazer movimentos bruscos que pudessem assustá-la mais. "Você tem razão. Não nos conhecemos realmente, mas sei que trabalhou aqui durante 3 anos com dedicação e honestidade. Sei que envia dinheiro para sua família a cada quinzena e sei que está numa situação difícil que ninguém deveria enfrentar sozinho." Isabel o olhava com olhos úmidos, lutando entre a esperança e o medo, entre aceitar ajuda e manter seu orgulho intacto. Ricardo continuou, sua voz adquirindo um tom mais suave, mais vulnerável. "Não espero nada em troca, Isabel. Não é um acordo de negócios nem uma transação. É simplesmente um favor de uma pessoa solitária para outra." A última frase o expôs completamente, revelando sua própria vulnerabilidade de uma forma que nunca havia feito com ninguém. Isabel respirou entrecortadamente,
lágrimas correndo silenciosamente por suas bochechas enquanto processava a sinceridade nas palavras dele. E naquele momento, naquela cozinha iluminada pelo sol do amanhecer, algo fundamental mudou entre o milionário solitário e sua funcionária desesperada. Eu não sei o que dizer, murmurou Isabel finalmente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Não precisa dizer nada agora. Pense nisso. Se decidir que quer minha ajuda, estarei disponível. Se preferir encontrar outra solução, entenderei perfeitamente. Isabel o olhou por um longo momento, como se estivesse tentando ler sua alma através de seus olhos. Por que faria isso por mim? Ricardo respirou fundo, preparando-se para uma honestidade que não havia mostrado a ninguém em décadas. Porque ontem à noite, escutando sua história, me dei conta de algo. Tenho passado 45 anos construindo uma vida que parece perfeita de fora, mas que é completamente vazia por dentro. Você me mostrou o que é ter pessoas que realmente se importam com você, mesmo que seja de forma complicada. Fez uma pausa, lutando com palavras que nunca antes havia dito em voz alta. E talvez, só por um dia, eu possa fazer parte de algo real, algo que importa. Isabel cobriu a boca com as mãos, soluçando suavemente, enquanto compreendia que aquela oferta não vinha de superioridade ou pena, mas de uma solidão que espelhava a sua própria. Se eu aceitar, disse finalmente, seria realmente só um dia? Depois voltaríamos ao normal? Voltaríamos exatamente ao que era antes, se for isso o que você quiser. Isabel fechou os olhos, respirando fundo várias vezes, antes de abri-los e olhá-lo diretamente. Está bem, sussurrou. Aceito sua ajuda. E com essas palavras simples, ambos souberam que nada seria igual depois daquele dia. Nos dias que se seguiram à conversa na cozinha, a atmosfera na casa mudou sutilmente. Isabel e Ricardo se encontravam mais frequentemente que o normal, planejando detalhes para o casamento, combinando histórias, tentando transformar uma mentira necessária em algo crível. Isabel havia ligado para sua irmã Sofia na noite anterior para confirmar que iria com um acompanhante. A alegria na voz de Sofia tinha partido o coração de Isabel ao mesmo tempo que a tranquilizava. Sua família finalmente poderia vê-la feliz e bem acompanhada. Precisamos de uma história consistente, disse Ricardo numa tarde, sentado na mesa da cozinha enquanto Isabel preparava o jantar. Era estranho como esses momentos de planejamento haviam criado uma intimidade que nunca existira entre eles. Como nos conhecemos? Perguntou Isabel picando cebolas, grata por ter uma desculpa para os olhos marejados. Ricardo pensou por um momento. Digamos que nos conhecemos quando eu precisei contratar trabalhadores especializados para uma obra e você me recomendou pessoas boas do seu interior. Começamos a conversar, nos tornamos amigos e aos poucos virou algo mais. Isabel assentiu. Era simples, crível, baseado em verdades parciais. E há quanto tempo estamos namorando? 6 meses parece um tempo bom, não muito recente para parecer suspeito, não muito antigo para que esperem compromisso maior. Durante os próximos 2 dias, praticaram pequenas encenações. Como se cumprimentar, como ele deveria tratá-la, que tipo de carinhos seriam apropriados para um casal de 6 meses. Isabel se sentia estranha ensaiando intimidade com um homem para quem trabalhava há 3 anos. Mas Ricardo se mostrava respeitoso, sempre perguntando se ela estava confortável, sempre mantendo os limites que ela estabelecia. Minha família vai fazer muitas perguntas, avisou Isabel. Eles são curiosos, especialmente minha tia Geralda. Ela vai querer saber tudo sobre você. Deixe ela perguntar. Vou ser eu mesmo, só adaptando algumas coisas. Sou empresário, tenho uma construtora pequena, moro num apartamento legal em São Paulo. Nada muito extravagante. Isabel sorriu pela primeira vez desde que essa loucura toda começara. O senhor é bom nisso. Ricardo, ele corrigiu suavemente. Se vamos fingir namorar, você precisa me chamar pelo nome. E por favor, para de me chamar de senhor, ao menos enquanto durar isso. O nome soou estranho nos lábios de Isabel. Ricardo, repetiu para se acostuma. É diferente. Na manhã do casamento, Ricardo se vestiu com um terno escuro, mas não muito formal.
Havia escolhido cuidadosamente uma roupa que parecesse boa, mas não gritantemente cara. Queria causar boa impressão sem intimidar. Isabel havia comprado um vestido azul marinho simples com seu próprio dinheiro, apesar das ofertas de Ricardo, para custear a roupa. Era bonito, elegante, adequado para a ocasião sem ser chamativo. Quando se encontraram no hall da cobertura, ambos se olharam como se fosse a primeira vez que realmente se viam. Isabel estava linda, com o cabelo solto emoldurando seu rosto, uma beleza natural que Ricardo nunca havia notado realmente. E ele parecia diferente, sem a armadura invisível de autoridade que sempre carregava. "Está pronta?" perguntou Ricardo, oferecendo o braço. "Tão pronta quanto possível para fingir que namoramos você", respondeu Isabel com um sorrisinho nervoso. A viagem para o interior de Minas Gerais levaria cerca de 4 horas. Ricardo dirigia sua caminhonete mais discreta, não a esportiva que costumava usar, seguindo as indicações de Isabel pelas estradas que gradualmente mudavam do asfalto perfeito da capital para caminhos de terra poeirentos. Isabel não havia parado de mexer nas mãos durante todo o trajeto. Haviam ensaiado, haviam combinado tudo, mas agora que o momento estava chegando, ela se sentia enjoada de nervosismo. "E se perceberem que estamos mentindo?" perguntou pela 10ª vez. "Não vão perceber", disse Ricardo com mais confiança do que sentia. "Somos 2 adultos inteligentes, fingindo algo que milhares de casais fazem naturalmente todo dia. Podemos conseguir por algumas horas. Minha mãe tem um radar especial para mentiras. Então não vamos mentir, vamos apenas interpretar uma versão alternativa da verdade." Apesar do nervosismo, Isabel riu. "O senhor, Ricardo, tem um jeito interessante de ver as coisas." Conforme se aproximavam da cidade natal de Isabel, ela ia apontando marcos conhecidos. A escola onde estudou, a praça onde brincava quando criança, a casa onde morava antes de vir para São Paulo. Ricardo observava tudo com um genuíno interesse. Era um mundo completamente diferente do seu São Paulo de arranha-céus e trânsito infinito. Aqui havia espaço, verde, um ritmo de vida que parecia quase alienígena para ele. "É lindo aqui", comentou sinceramente. "É simples", disse Isabel. "Muito diferente da sua vida. Simples não é defeito. Às vezes eu acho que complicamos demais as coisas." Quando finalmente chegaram à casa da família de Isabel, uma casa humilde, mas bem cuidada, com um jardim na frente cheio de flores, Ricardo sentiu um nervosismo que não experimentava há anos. Não era nervosismo de negócios ou reuniões importantes. Era algo mais primitivo, o medo de não ser aceito, de decepcionar pessoas que importavam para alguém que estava começando a importar para ele. "Eles vão adorar você", disse Isabel suavemente, como se tivesse lido seus pensamentos. "Você é um bom homem, Ricardo. Isso se vê." E pela primeira vez em muitos anos, Ricardo quis desesperadamente que isso fosse verdade. A casa explodiu em atividade quando Isabel e Ricardo desceram da caminhonete. Tias, primos, vizinhos, todos vestidos com suas melhores roupas para o grande dia. O cheiro de comida mineira permeava o ar. Pão de açúcar, doce de leite, broa de fubá. Isabel foi imediatamente engolfada por abraços, beijos e exclamações de alegria. Ricardo permaneceu um pouco à parte, observando, sorrindo educadamente, enquanto esperava sua vez de ser apresentado. A primeira a se aproximar foi uma mulher franzina, de cabelos grisalhos, mas com olhos brilhantes de emoção. Não precisava de apresentação, era claramente a mãe de Isabel. "Mamãe", disse Isabel com voz embargada, "este é o Ricardo." A senhora estudou Ricardo dos pés à cabeça por um momento que pareceu eterno. Então, em vez de apertar a mão estendida, o puxou para um abraço apertado. "Obrigada", sussurrou em seu ouvido. "Obrigada por cuidar da minha menina." Ricardo não soube o que responder. A sinceridade na voz da mulher o desarmou completamente. Quando ela se afastou, havia lágrimas em seus olhos, mas também um sorriso radiante. Entre. Sofia está terminando de se arrumar." "Isabel, sua irmã vai ficar tão feliz de ver você."
e ainda mais feliz de conhecer esse rapaz bonito. O pai de Isabel apareceu em seguida, um homem de mãos calejadas e rosto honesto, claramente desconfortável com tanta gente e movimento. Cumprimentou Ricardo com um aperto de mão firme e um aceno respeitoso. "Bem-vindo à família", disse simplesmente, e Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Os próximos minutos foram um turbilhão de apresentações. Tia Geralda, exatamente como Isabel havia descrito, fez 50 perguntas em 5 minutos. Os primos queriam saber sobre São Paulo. As vizinhas comentavam sobre como Isabel parecia mais feliz. Ricardo respondia a tudo com paciência e genuína simpatia. Era surpreendente como era fácil gostar daquelas pessoas. Havia uma calidez, uma aceitação imediata, que ele nunca havia experimentado. Quando finalmente Sofia apareceu, radiante em seu vestido de noiva simples, mas lindo, Ricardo entendeu por que Isabel havia se sacrificado tanto por aquela família. O amor era palpável, real, transformador. "Isabelinha!", gritou Sofia, correndo para abraçar a irmã. "Não acredito que você veio." E trouxe o namorado. Ela se virou para Ricardo com um sorriso que iluminava a sala inteira. "Então você é o homem que conquistou o coração da nossa Isabel." "Na verdade", disse Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade, "acho que fui eu quem foi conquistado." Isabel o olhou com surpresa, mas havia algo caloroso em seu olhar, algo que fez o coração de Ricardo acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com a atuação. A cerimônia foi realizada na igreja local, pequena, mas cheia de flores e amor. Ricardo se sentou ao lado de Isabel na primeira fileira, observando enquanto Sofia caminhava pelo corredor em direção ao noivo. Um rapaz simples, mas claramente apaixonado. Durante a cerimônia, Isabel chorou. Não lágrimas de tristeza, mas de alegria pura, vendo sua irmã menor realizando o sonho de se casar com amor. Ricardo lhe ofereceu seu lenço sem pensar, um gesto tão natural que nem percebeu que não estava mais atuando. "Obrigada", sussurrou Isabel. "De nada", respondeu ele, e por um momento seus olhos se encontraram com uma intensidade que não tinha nada de fingido. A festa foi realizada no quintal da casa, decorado com bandeirinhas coloridas e luzes simples. Havia um pequeno palco onde tocava uma banda local, forró e sertanejo, que fazia todo mundo dançar. Ricardo, que normalmente não dançava em festas elegantes, se viu sendo arrastado para a pista improvisada por Isabel. Era estranho como seus corpos se moviam bem juntos, como se tivessem dançado 1000 vezes antes. "Você dança bem", comentou Isabel sorrindo. "Você parece surpresa. Executivos milionários não costumam saber dançar forró. Talvez você não conheça os executivos certos", brincou Ricardo, fazendo-a rir. Foi durante essa dança que Ricardo realmente olhou para Isabel. Realmente a viu. Não a funcionária eficiente, não a mulher desesperada pedindo ajuda, mas a pessoa completa que ela era. Via como ela cuidava de todos ao redor. Ajustava o véu de Sofia, consolava a mãe quando a emoção a dominava, brincava com os sobrinhos, cumprimentava cada vizinho como se fosse família. Isabel irradiava luz, não havia outra palavra. Cada gesto demonstrava amor genuíno. Cada palavra saía carregada de carinho verdadeiro, e Ricardo se perguntou como havia passado 3 anos sem ver isso. Foi quando a banda anunciou uma brincadeira dos namorados que as coisas ficaram complicadas. Todos os casais tinham que se beijar quando a música parasse. Isabel olhou para Ricardo com pânico evidente. Eles não haviam ensaiado isso. "É só um beijinho rápido", sussurrou ele enquanto a música tocava. "Para convencer todo mundo." Isabel assentiu, suas bochechas corando de uma forma que Ricardo achou inesperadamente encantadora. A música parou. O beijo deveria ter sido técnico, rápido, apenas para manter a farsa. Mas quando os lábios de Ricardo tocaram os de Isabel, algo aconteceu. O mundo parou. O barulho da festa desapareceu. As pessoas ao redor se desfocaram. Por um instante eterno, existiam apenas eles dois, conectados naquele ponto de contato suave. Quando se separaram, os olhos de Isabel estavam abertos, olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar.
surpresa, confusão e algo mais profundo que fazia seu coração bater irregularmente. A multidão aplaudia e assobiava, felizes de ver Isabel finalmente com alguém. Mas Ricardo mal escutava os gritos de aprovação. Estava completamente focado nos olhos castanho-dourados de Isabel, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Porque uma coisa era certa: aquilo não havia sido apenas atuação. O resto da festa passou como um borrão para Ricardo. Ele funcionava no piloto automático. Sorria quando apropriado, respondia perguntas, dançava quando pedido, mas sua mente estava completamente focada naquele beijo. Isabel parecia igualmente afetada. Evitava olhar diretamente para ele, mas permanecia perto como esperado de uma namorada real. Quando precisavam interagir, havia uma tensão elétrica entre eles, que definitivamente não estava ali de manhã. Durante a noite, quando a festa começou a se acalmar e alguns convidados foram embora, a mãe de Isabel se aproximou de Ricardo. "Posso falar com você um minutinho?" perguntou ela suavemente. Eles caminharam até o jardim dos fundos, longe do barulho. A senhora se virou para ele com olhos ainda úmidos de emoção. "Eu estava muito preocupada com Isabel", começou. "Ela sempre foi tão dedicada à família, sempre se sacrificando pelos outros. Nunca pensava em si mesma, no próprio futuro." Ricardo escutava em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade de manter aquela mentira. "Mas hoje", continuou ela, "hoje vi minha menina sorrir de verdade. Vi ela relaxar, ser feliz, e vi como você olha para ela." "Como eu olho para ela?" "Como um homem que encontrou seu tesouro", disse a senhora com um sorriso sábio. "Isabel merece isso. Merece ser amada como você a ama." As palavras atingiram Ricardo como um raio. Ele abriu a boca para protestar, para dizer que não era bem assim, mas se deu conta de que talvez fosse exatamente assim. "Cuide bem dela", disse a mãe de Isabel, tocando seu braço gentilmente. "Ela já sofreu o suficiente." Quando voltaram para a festa, Ricardo procurou Isabel com os olhos. A encontrou ajudando a limpar pratos, sempre cuidando dos outros. Mas quando ela olhou para ele e sorriu, um sorriso natural, sem pretensão, ele soube que a mãe dela estava certa. Ele estava se apaixonando por Isabel. A questão era, o que fazer com esse sentimento? Mais tarde, naquela noite, quando a maioria dos convidados havia ido embora e Sofia e o marido partiram para a lua de mel numa pousada próxima, Isabel e Ricardo se encontraram sozinhos no jardim. As luzes da festa ainda estavam acesas, mas a música havia parado. Havia algo mágico na quietude da noite do interior, com milhares de estrelas visíveis de um jeito que nunca se via em São Paulo. Isabel se abraçou, olhando para cima, como se procurasse respostas naquelas luzes distantes. Ricardo permaneceu ao lado dela em silêncio, dando-lhe o espaço que precisava para processar o dia. "Obrigada", disse ela finalmente, sua voz mal audível sobre o coro distante dos grilos. "Não precisa agradecer." "Preciso sim. O que você fez hoje? Fingir ser meu namorado, conhecer minha família, aguentar todas as perguntas." Sua voz falhou um pouco. "Você deu à minha mãe um dia de paz. Vi ela sorrir de uma forma que não via há meses." Ricardo se virou para olhá-la. "Sua mãe é uma mulher incrível. Vejo de onde você tirou sua força." "Minha força?" "Isabel, você enviou dinheiro para sua família durante anos. Sacrificou sua própria vida pelo bem-estar de outros. Trabalhou longas horas para pagar tratamentos médicos e, mesmo desesperada, manteve sua dignidade." Ele fez uma pausa, lutando com palavras que nunca havia dito em voz alta. "Você é a pessoa mais forte que conheço." Isabel se virou para ele com lágrimas nos olhos. "Não me sinto forte. Hoje me senti uma mentirosa." "Por quê?" Porque em alguns momentos não senti que estava fingindo." A confissão pairou entre eles no ar noturno, carregada de possibilidades aterradoras e emocionantes. Ricardo deu um passo mais perto. "Eu sei o que quer dizer. Sabe, aquele beijo foi só para convencer todo mundo." Isabel se apressou a dizer, mas sua voz não soava convincente nem para ela mesma. "Foi?" Isabel o encarou por um longo momento. "Não sei.
e isso me assusta. Ricardo estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. A mim também me assusta. Mas talvez nem tudo tenha que ser fingido. Por um momento, pareceu que ela se inclinaria em direção a ele. Mas então deu um passo para trás, voltando à realidade. Ricardo, você é meu patrão. Eu trabalho na sua casa, isso complica tudo. Só se deixarmos complicar. É fácil falar, mas amanhã voltamos para São Paulo, para a vida real. E eu volto a ser a empregada e você volta a ser o milionário. E se eu não quiser que seja assim? Então não sei o que dizer. Eles permaneceram ali parados, 2 metros de distância, mais uma eternidade de diferenças sociais entre eles. Até que a mãe de Isabel apareceu na porta dos fundos. Crianças, está tarde. Isabel, preparei o quarto da frente para vocês. Isabel ficou vermelha. Mãe, nós não... Não precisa ter vergonha, filha. Vocês são adultos. E antes que qualquer um pudesse protestar, ela desapareceu de volta para dentro da casa. Isabel cobriu o rosto com as mãos. Ela acha que dormimos juntos. Posso dormir no sofá, ofereceu Ricardo rapidamente. Não, vai parecer estranho. Vamos dar um jeito. Mas ambos sabiam que aquela noite seria tudo menos simples. O quarto era pequeno e aconchegante, com uma cama de casal que dominava o espaço. Isabel olhou para ela como se fosse uma armadilha. Eu posso dormir no chão, ofereceu Ricardo. Não seja ridículo. Somos adultos, podemos dividir uma cama sem que nada aconteça. Mas sua voz tremia um pouco ao dizer isso. Eles se revezaram no banheiro para trocar de roupa. Ricardo voltou usando uma camiseta e bermuda. Isabel apareceu com um pijama simples e modesto. Ainda assim, ele achou difícil não olhar. Se deitaram na cama mantendo uma distância respeitosa, ambos rígidos como tábuas. O silêncio era ensurdecedor. Ricardo. Sim. O que sua mãe dizia sobre você estar se apaixonando, ela estava errada, né? Era só parte da atuação. Ricardo ficou muito tempo em silêncio. Tanto tempo que Isabel pensou que ele havia adormecido. Não sei, disse ele finalmente. Hoje foi o dia mais real que tive em anos, e não foi por causa da atuação. Por causa do quê, então? Por causa de você, por ver você com sua família, ver como você ama, como cuida de todos. Por perceber que passei 3 anos vendo apenas uma empregada, quando deveria ter visto uma pessoa incrível. Isabel se virou para olhá-lo na escuridão. Ricardo, sei que isso complica tudo. Sei que nossa situação é impossível, mas não posso fingir que não sinto nada. O que você sente? Ele se virou para ela também, seus rostos a apenas centímetros de distância no travesseiro. Sinto que pela primeira vez na vida estou apaixonado de verdade, não pela ideia de alguém, não por conveniência, mas por quem você realmente é. As lágrimas correram silenciosamente pelas bochechas de Isabel. Isso não pode dar certo. Somos de mundos muito diferentes. E se não fôssemos? E se só fôssemos 2 pessoas que se encontraram? Mas não somos só 2 pessoas. Eu dependo do meu emprego, você é meu chefe. Então muda isso. Como? Não sei ainda, mas se você sente algo também podemos descobrir juntos. Isabel fechou os olhos. Estou com medo. Eu também. Eles permaneceram assim, olhando um para o outro na escuridão, 2 pessoas solitárias que haviam encontrado algo inesperado, em meio a uma mentira necessária. Finalmente Ricardo sussurrou. Podemos voltar para São Paulo e fingir que nada disso aconteceu, se é isso que você quer. Ou podemos ver onde isso nos leva. E se der errado? E se der certo? Isabel não respondeu, mas também não se afastou quando Ricardo estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto, limpando suas lágrimas. Eles adormeceram assim, mais próximos que haviam estado durante todo o dia de fingimento, finalmente sendo honestos um com o outro na escuridão daquele quarto pequeno. A manhã chegou cedo demais. Isabel acordou aninhada contra o peito de Ricardo, sua cabeça descansando em seu ombro como se fosse o lugar mais natural do mundo. Por um momento, esqueceu onde estava. Esqueceu todas as complicações. Havia apenas o calor dele, o som de sua respiração, a sensação de segurança que nunca havia experimentado. Então a realidade voltou como um balde de água fria.
Se afastou cuidadosamente, tentando não acordá-lo, mas Ricardo abriu os olhos assim que ela se moveu. "Bom dia", disse ele com voz rouca de sono. "Bom dia, devemos nos arrumar. Prometemos chegar cedo em São Paulo." O clima entre eles era estranho, não mais a tensão artificial do dia anterior, mas algo mais profundo e mais assustador. A intimidade natural da noite havia revelado algo que nenhum dos dois sabia como lidar. O café da manhã com a família foi dolorosamente normal. A mãe de Isabel preparou um banquete: pão de açúcar, queijo da roça, doce de leite. Todos queriam saber quando Ricardo voltaria, quando seria o próximo encontro da família. "Logo", respondeu ele vagamente, evitando o olhar de Isabel. As despedidas foram emocionadas. A mãe de Isabel abraçou Ricardo como se fosse realmente parte da família. "Obrigada por cuidar da minha menina", repetiu. "Obrigado por me receber como filho", respondeu ele, e surpreendeu a si mesmo pela sinceridade. A viagem de volta foi completamente diferente da ida. O silêncio não era mais nervoso, mas pesado de coisas não ditas. Isabel olhava pela janela para a paisagem que passava, perdida em pensamentos. "No que está pensando?", perguntou Ricardo, depois de 2 horas de silêncio quase total. "Em como tudo mudou em 2 dias." "Mudou? Você não sente? Ontem de manhã éramos patrão e empregada fingindo ser namorados. Hoje não sei o que somos." Ricardo diminuiu a velocidade e encostou numa área de descanso da estrada. Desligou o motor e se virou para ela. "Isabel, preciso te dizer uma coisa." Ela o olhou com apreensão. "Não quero que volte a trabalhar para mim." O rosto de Isabel empalideceu. "Está me demitindo?" Não é isso. É que não posso fingir que você é só minha empregada depois do que aconteceu. Não posso te ver todos os dias preparando meu café, limpando minha casa, sendo invisível de novo. Então o que está dizendo? Estou dizendo que quero te conhecer de verdade. Quero sair com você, conversar com você, descobrir quem é Isabel quando não está trabalhando. Ricardo, eu preciso daquele emprego, preciso enviar dinheiro para minha família. E você vai continuar enviando. Não estou te deixando sem suporte. Estou te oferecendo uma chance de ser mais que minha funcionária. Como? Não sei exatamente. Sei que quero tentar algo real com você. Sei que ontem foi o dia mais feliz que tive em anos, e não foi pela atuação. Isabel respirou fundo. E se não der certo? E se descobrirmos que foi só um momento? Então, pelo menos saberemos que tentamos. Eles ficaram sentados naquele posto de gasolina na beira da estrada, 2 mundos prestes a colidir ou se unir. Preciso pensar, disse Isabel finalmente. Quanto tempo precisa? Não sei. Tudo isso é muito confuso, muito rápido. Ricardo assentiu. Está bem, mas Isabel, não finja que ontem não aconteceu. Não volte a me tratar como patrão distante. Seja honesta comigo, mesmo que seja para dizer não. Durante o resto da viagem conversaram sobre coisas pequenas, a festa, a família de Isabel, as diferenças entre a vida na capital e no interior. Era uma conversa real, entre 2 pessoas que estavam se conhecendo, não entre empregado e patrão. Quando chegaram à cobertura de Ricardo, a realidade os atingiu completamente. O porteiro cumprimentou Ricardo formalmente e acenou educadamente para Isabel. O elevador dourado os levou para um mundo de luxo que parecia alienígena depois da simplicidade da casa da família de Isabel. Bom, disse Isabel quando chegaram ao hall. Obrigada por tudo. Foi especial. Isabel. Sim? Não me agradeça como se fosse um favor. Foi real para mim. Ela o olhou com olhos brilhantes. Para mim também. E então, antes que qualquer um pudesse pensar demais, ela se aproximou e o beijou. Um beijo suave, mas intenso, carregado de toda a confusão e emoção dos últimos 2 dias. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Preciso pensar, repetiu ela. Eu sei. Isabel pegou sua bolsa e se dirigiu ao quarto dos empregados onde sempre dormia quando trabalhava tarde. Mas na porta parou e se virou. Ricardo? Sim? Obrigada por me ajudar a ver que mereço mais. E com isso desapareceu,
deixando Ricardo sozinho no hall de sua cobertura vazia, sabendo que sua vida havia mudado para sempre. Os próximos dias foram estranhos para ambos. Isabel continuou trabalhando, mas havia uma tensão constante no ar. Eles se tratavam educadamente, mas evitavam ficar sozinhos no mesmo ambiente por muito tempo. Ricardo tentava se concentrar no trabalho, mas se pegava pensando em Isabel constantemente. Cada vez que ouvia seus passos na casa, queria procurá-la, conversar, entender o que ela estava pensando. Isabel, por sua vez, estava em guerra consigo mesma. Parte dela queria se jogar naquela possibilidade, explorar o que poderia existir entre eles. Mas a parte prática, a que havia sobrevivido 3 anos enviando dinheiro para a família, a alertava sobre os riscos. E se não desse certo? E se fosse só paixão momentânea de 2 pessoas solitárias? E se ela perdesse não apenas o emprego, mas também a estabilidade financeira que sua família dependia? Foi na quinta-feira à noite que Isabel tomou sua decisão. Encontrou Ricardo em seu escritório, revisando documentos como sempre fazia quando queria evitar pensar em outras coisas. "Posso falar com você?" Ele olhou para cima imediatamente, como se estivesse esperando esse momento há dias. Claro. Isabel se sentou na cadeira em frente à mesa dele, mas não conseguia olhá-lo diretamente. "Pensei muito sobre o que conversamos. E acho que você tem razão. Não posso continuar trabalhando aqui depois do que aconteceu." O coração de Ricardo se apertou. "Isabel, não, deixe-me terminar. Não posso continuar porque não conseguiria fingir que somos só patrão e empregada. Porque toda vez que olho para você, lembro de como você cuidou da minha família, de como me fez sentir especial." Ela finalmente encontrou coragem para olhá-lo. "Mas também tenho medo." "Do quê?" "De que isso seja só gratidão da minha parte. De que você esteja confundindo solidão com amor. De que sejamos de mundos tão diferentes que nunca poderia funcionar." Ricardo se levantou e contornou a mesa, se ajoelhando ao lado da cadeira dela. "Isabel, eu entendo seus medos. Mas e se estivermos perdendo algo especial por causa do medo? E se estivermos nos iludindo? Então descobriremos isso juntos. Mas você não pode tomar essa decisão sozinha, baseada apenas no medo." Isabel tocou o rosto dele suavemente. "O que você está propondo exatamente?" "Estou propondo que tente. Que saia comigo, converse comigo, me dê a chance de te conhecer fora deste contexto. Que vejamos se o que sentimos é real. E meu trabalho, minha estabilidade? Você encontrará outro emprego se quiser trabalhar. Ou pode estudar, fazer algo que sempre quis. Financeiramente, você estará segura enquanto descobrimos isso." Isso parece muito arriscado. O amor sempre é arriscado, mas a alternativa é viver sempre se perguntando "e se?" Isabel fechou os olhos, lutando com a decisão mais difícil de sua vida. "Está bem", disse finalmente. "Vamos tentar." Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. "Sério?" "Sério, mas com condições." "Quais?" "Devagar, nada precipitado. Quero ter certeza de que isso é real antes de..." "Antes de..." Isabel corou. "Antes de qualquer coisa mais séria." "Combinado. Devagar. E se não der certo, você me promete que não vai ser estranho, que poderemos seguir nossas vidas sem drama." "Prometo." Isabel respirou fundo. "Então, você quer jantar comigo amanhã, como 2 pessoas normais, num restaurante normal?" "Adoraria." E pela primeira vez desde que voltaram do interior, ambos sorriram genuinamente. Ricardo estava mais nervoso para aquele jantar do que para qualquer reunião de negócios que já tivera. Escolheu um restaurante italiano pequeno e aconchegante. Nada muito fancy, que pudesse intimidar Isabel, mas também nada muito casual que parecesse desleixado. Chegou 15 minutos adiantado e ficou esperando numa mesa no canto, revisando mentalmente tudo o que queria dizer, tudo o que queria perguntar. Quando Isabel chegou, ele quase não a reconheceu. Ela usava um vestido verde simples que realçava seus olhos, o cabelo solto emoldurando o rosto. Era bonita de um jeito natural, sem artifícios, de uma forma que fez o estômago de Ricardo dar uma cambalhota. "Oi", disse ela, claramente tão nervosa quanto ele. "Oi, você está linda", Isabel corou.
Obrigada. Você também está bem. Eles se sentaram e por alguns minutos houve apenas silêncio enquanto fingiam estudar o cardápio. Finalmente, Ricardo riu. Isso é ridículo. O quê? Conhecemos um ao outro há 3 anos e estamos agindo como 2 adolescentes no primeiro encontro. Isabel riu também e a tensão começou a diminuir. É que é estranho. Diferente. Bom diferente ou ruim diferente? Ainda não sei. Durante o jantar, conversaram sobre coisas que nunca haviam discutido. Ricardo contou sobre sua infância, sobre como começou nos negócios, sobre seus sonhos abandonados de viajar o mundo. Isabel falou sobre sua vida no interior, sobre a decisão de vir para São Paulo, sobre sua vontade secreta de estudar enfermagem. Por que enfermagem? Perguntou Ricardo. Sempre gostei de cuidar das pessoas, e depois de ver minha mãe doente, acho que quero ajudar outras famílias que passam pelo mesmo. Por que nunca estudou? Dinheiro, tempo, responsabilidades. E agora, se tivesse a oportunidade? Isabel o olhou cuidadosamente. Está oferecendo? Estou perguntando o que você quer. Eu sempre quis, mas parece um sonho muito grande. Os melhores sonhos sempre parecem. Depois do jantar, caminharam pela rua tranquilamente. Era uma noite quente de São Paulo, com as luzes da cidade criando uma atmosfera quase romântica. Isabel, disse Ricardo parando de andar. Sim? Quero te perguntar uma coisa, e quero que seja honesta comigo. Está bem. Você está aqui porque sente algo por mim? Ou porque está agradecida pelo que fiz? Isabel pensou por um longo momento antes de responder. No casamento da Sofia, quando você dançou comigo, quando beijou, por um momento esqueci que era fingimento. Esqueci que você era meu patrão, que eu era sua empregada. Por um momento foi só nós. E agora? Agora estou apavorada porque não sei se consigo distinguir entre gratidão e sentimento. Mas sei que quero descobrir. Então vamos descobrir juntos. Ricardo estendeu a mão. Isabel olhou para ela por um momento, depois a pegou. Era simples assim. 2 adultos escolhendo tentar. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional para ambos. Isabel havia oficialmente deixado de trabalhar para Ricardo, mas ainda morava na cobertura, enquanto procurava um apartamento próprio. Eles estabeleceram uma rotina estranha, mas doce. Ricardo saía para trabalhar de manhã, Isabel ficava em casa estudando para o vestibular de enfermagem. Ele havia insistido em pagar um cursinho preparatório. À tarde, se encontravam para conversar, às vezes jantar fora, às vezes cozinhar juntos. Era nesses pequenos momentos que Ricardo descobria quem realmente era Isabel. Via como ela se concentrava quando estudava, a língua aparecendo no canto da boca. Como cantarolava enquanto cozinhava. Como seus olhos se iluminavam quando falava sobre seu sonho de ajudar outros. Isabel, por sua vez, conhecia um Ricardo que nunca havia imaginado. Fora do ambiente de trabalho, ele era engraçado, atencioso, surpreendentemente humilde. Tinha opiniões interessantes sobre tudo, mas escutava mais do que falava. Era generoso sem ser condescendente. Sabe o que mais me surpreende em você? Disse Isabel numa noite, enquanto lavavam a louça juntos depois do jantar. O quê? Como você é normal. Ricardo riu. Obrigado, acho. Não, é sério. Eu esperava que alguém com seu dinheiro fosse arrogante, distante. Mas você é humano. E isso é bom? É ótimo. Foi naquela noite que se beijaram novamente. Não um beijo de despedida ou de agradecimento, mas um beijo real, carregado de semanas de tensão e descoberta mútua. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isabel, sussurrou Ricardo. Eu sei, respondeu ela. Eu sinto também. Mas ainda não estavam prontos para dar o próximo passo. Havia camadas de insegurança, diferenças sociais e medos mútuos que precisavam ser trabalhados. O primeiro problema real surgiu quando Ricardo teve que comparecer a um evento de negócios, uma gala beneficente onde toda a elite paulistana estaria presente. Venha comigo, pediu ele.
Isabel ficou pálida. Eu não posso ir a uma coisa dessas. Por que não? Porque não pertenço a esse mundo. Porque todas aquelas pessoas vão saber que sou... Que era o quê? Sua empregada. As palavras pairaram entre eles como uma barreira física. Isabel, isso importa para você? Não deveria importar para você? Para mim, não. Ricardo, seja realista. Você vai apresentar uma ex-empregada como sua namorada para seus sócios de negócios? A pergunta era justa e doeu em Ricardo porque tocava em inseguranças que ele não queria admitir. Eu apresentaria você como Isabel, a mulher que estou conhecendo, a mulher que significa algo para mim. Mas quando perguntarem como nos conhecemos, quando quiserem saber minha formação, minha família... Ricardo não teve uma resposta imediata, e seu silêncio foi resposta suficiente. É isso que eu pensava, disse Isabel tristemente. Não é o que você está pensando. Não? Então me diga, Ricardo, você está preparado para me apresentar para seus amigos ricos? Para que vejam um empresário milionário namorando a antiga faxineira? Não fale assim de você. Por que não? É a verdade. Não é a verdade completa. Você é muito mais que isso. Para você, talvez. Para eles, sempre serei a empregada que conseguiu um patrão. A discussão terminou com Isabel se trancando em seu quarto e Ricardo indo sozinho ao evento. Durante toda a noite, ele se sentiu vazio, fingindo interesse em conversas sobre negócios e caridade enquanto pensava em Isabel sozinha em casa. Quando voltou, encontrou-a na cozinha tomando chá. Desculpa, disse ele imediatamente. Pelo quê? Por não ter uma resposta, por hesitar. Isabel olhou para ele com olhos cansados. Ricardo, não é sobre você hesitar, é sobre a realidade. Somos de mundos diferentes. E se mudarmos isso? Como? Não sei ainda, mas não quero desistir de nós por causa de outras pessoas. Isabel suspirou. Também não quero, mas precisamos ser realistas sobre os desafios. Então o enfrentamos juntos? Juntos. E mesmo com todas as dificuldades, ambos sabiam que queriam tentar. Depois daquela primeira briga real, algo mudou entre eles. Paradoxalmente, os deixou mais próximos. Haviam enfrentado uma dificuldade real e escolhido ficar juntos. Isabel começou a frequentar alguns eventos menores com Ricardo, jantares íntimos com poucos amigos, encontros casuais. Gradualmente, ela foi relaxando, percebendo que nem todo mundo no círculo social de Ricardo era presunçoso ou julgador. Ricardo, por sua vez, começou a frequentar o mundo de Isabel. Conheceu suas amigas do cursinho, foi a alguns churrascos em família, visitaram a família no interior 2 vezes. Você sabe que minha mãe já está planejando o nosso casamento, né? Disse Isabel depois de uma dessas visitas. E isso te incomoda? Um pouco. E você? A ideia do casamento ou os planos da sua mãe? Isabel corou. A ideia. Não me incomoda. Na verdade o quê? Na verdade, ando pensando nisso também. Isabel quase engasgou com o café. Sério. Sério. Não para já, não como pressão, mas como possibilidade futura. Ricardo, ainda nem dormimos juntos. E você está pensando em casamento? Estou pensando em futuro, em construir algo real e duradouro com você. Isabel ficou em silêncio por um longo momento. No que está pensando? Perguntou ele. Em como isso é assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Bom assustador ou ruim assustador? Ainda não sei, admitiu ela com um sorriso pequeno. 3 meses depois do casamento de Sofia, numa noite quente de verão, Isabel e Ricardo estavam na varanda da cobertura olhando as luzes de São Paulo. Haviam jantado em casa, cozinhado juntos, conversado sobre o dia. Ricardo, disse Isabel de repente. Sim? Estou pronta. Pronta para quê? Ela se virou para olhá-lo, seus olhos sérios, mas decididos. Para parar de ter medo, para confiar no que temos. Ricardo sentiu o coração acelerar. Tem certeza? Tenho. Estes meses me mostraram que isso é real, que você é real, que o que sinto é real. Isabel, não, deixe eu falar. Passei a vida inteira cuidando de outros,
sacrificando meus sonhos, minha felicidade. Pela primeira vez, alguém quer cuidar de mim. Pela primeira vez me sinto merecedora de amor. Ricardo se aproximou dela, tocando seu rosto suavemente. Você sempre foi merecedora. Só não tinha encontrado a pessoa certa para ver isso. E você? Tem certeza de que sou a pessoa certa? A ex-empregada sem estudo superior do interior? Pare, interrompeu Ricardo. Você é a mulher que sacrificou sua vida pela família, que trabalha duro por tudo que tem, que ilumina qualquer ambiente onde entra, que me fez lembrar o que significa estar vivo. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Você é a pessoa mais real que conheço. E sim, tenho certeza de que é a pessoa certa. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era um beijo de entrega, de promessa, de futuro. Quando finalmente se separaram, Ricardo sussurrou: Eu te amo, Isabel. Eu também te amo, respondeu ela sem hesitação. E naquela noite, pela primeira vez, dormiram juntos de verdade. Não como patrão e empregada compartilhando uma cama por necessidade, mas como duas pessoas que haviam escolhido construir algo juntos. Chegamos ao fim dessa linda história de Ricardo e Isabel. Nos ensina que o amor verdadeiro pode nascer dos gestos mais simples e inesperados. Às vezes, um único ato de bondade pode transformar duas vidas para sempre e mostrar que as diferenças sociais não são obstáculo quando existe amor genuíno e vontade de lutar juntos. Se esta história tocou seu coração tanto quanto tocou o nosso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares que também acreditam no poder transformador do amor. Seu apoio nos ajuda muito a continuar criando histórias que inspiram e emocionam. Se você quer mais histórias como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história de amor, superação e esperança. E nos conta nos comentários seu nome e de qual cidade você está nos assistindo. Adoramos saber que temos amigos espalhados por todo o Brasil que curtem nossas histórias. Um abraço carinhoso e até a próxima história.